cobrando da sociedade uma carga tributária que ela não aguenta mais pagar. O trabalhador brasileiro tem esse discurso de esquerda que diz, não, o patrão explora o empregado. Não, o comerciante, quando dá um emprego ao comerciário, está explorando o comerciário. O industrial, quando dá um emprego a um operário, está explorando o operário. Não é quem dá emprego que explora, pelo contrário, quem dá emprego no Brasil é uma minoria marginalizada. Quem explora o trabalhador brasileiro é o Estado, porque o trabalhador brasileiro tem que trabalhar 5 meses por ano só para pagar imposto. O senhor está dizendo mais ou menos o seguinte, o Brasil é o que é, apesar dos governos, né? O Brasil consegue sobreviver apesar dos governos. E chego a essa conclusão depois de ter sido governador 2 vezes, depois de ter sido prefeito. E olhe como governador, eu reduzi o tamanho do estado da Paraíba em 6 mil cargos comissionados. Acabei com o nepotismo, acabei com o delegado, cargo de confiança do governador, acabei com o agente penitenciário, cargo de confiança do governador, não morei na Granja Santana, promovi um enxugamento que não foi suficiente ainda. Reduzi a dívida pública do Estado à metade. Quando eu assumi o governo, esse é um dado importante, de cada R$1 que a Paraíba arrecadava, o Estado devia R$1,30. Quando eu deixei o mandato, para cada R$1 que o Estado arrecadava, nós estávamos devendo 60 centavos. A dívida pública do Estado, que comprometia 15% das receitas, e era um valor maior do que a soma do duodécimo, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Assembleia. O que nós pagávamos ao tempo que eu fui governador da dívida pública do Estado era maior do que o orçamento de todos os outros poderes e órgãos. E comprometia 15% das receitas do Estado, em números redondos, 14,7%. Quando eu deixei, comprometia 6%. Então fiz um ajuste. Eu pensei que a entrevista era comigo e não com o Bolsonaro. A entrevista quem conduz somos nós, senador. Não, mas veja só, ele está me perguntando sobre o pensamento de Bolsonaro. Eu vou falar sobre o meu pensamento. Porque o senhor está falando do sentimento que Bolsonaro catalisou. O sentimento que ele catalisou é uma coisa verdadeira. Ele catalisou o sentimento. Agora, eu não posso falar sobre o que Bolsonaro pensa. Até porque está hospitalizado. Falar alguma coisa? Não, o que eu vou falar sobre o que eu penso. Eu vou falar sobre o que eu penso sobre porte de arma. Acho que nós devemos, primeiro, permitir porte de arma para os agentes da lei. Agentes de trânsito devem portar arma, oficiais de justiça devem portar arma. Segurança privada. Ontem eu fiz uma reunião com pessoas que trabalham com escolta privada, com segurança privada, que podem portar arma no trabalho, mas não podem portar arma fora do trabalho. Vou, inclusive, apresentar uma proposta para que os seguranças privadas que fazem partido, porque a minha posição tem sido crítica em relação a esse aspecto, inclusive no que diz respeito à própria estratégia da campanha de Alckmin, que atacou um sentimento do povo brasileiro, um sentimento com o qual eu concordo e que foi um erro muito grave. Se eu perceber aí, você pode votar em Bolsonaro, se o seu partido não estiver no segundo turno. Não, eu voto em Geraldo Alckmin. Sim, mas se ele não estiver no segundo turno... Não vou cogitar essa hipótese, porque temos ainda 17 dias, 16 dias para as eleições e tem ainda... O senhor nunca votaria em Bolsonaro? Veja só, eu não vou fazer a resposta da hipótese, Gutenberg, porque qualquer hipótese que eu faça, eu vou estar enfraquecendo ainda mais o meu candidato, que já está num momento delicado da campanha. É isso que eu queria lhe perguntar, senador. Alckmin já está num momento delicado. Eu já fiz aqui uma crítica à estratégia de comunicação que ele fez quando errou ao fazer um ataque a Bolsonaro, ao invés de atacar firmemente o PT, que sempre foi o nosso adversário. Aí gera uma certa confusão na cabeça do eleitor, porque Bolsonaro hoje, e a realidade está mostrando isso, ele catalisou um sentimento. Ele catalisou um pensamento de uma parcela expressiva da população que quer uma mudança profunda, que está cansado. E no momento que você faz o ataque a quem está catalisando esse sentimento, você termina por atacar quem representa esse sentimento, quem está sentindo esse desejo de mudança. Então não dá mais para conviver com o Brasil com tanta corrupção, com tanto desvio. Então o senhor não vai se posicionar com relação a Bolsonaro com medo de ferir essas pessoas? Não, eu tô sendo coerente com a defesa da minha candidatura. Eu tenho uma candidatura do partido. A sua candidatura está fora do jogo, né, candidato? Na sua opinião. Na minha, não. Não dá essa pesquisa. Não, pesquisa. FHC já está jogando a toalha, já quer negociar. Você está falando da candidatura de Alckmin. De Alckmin. Não, veja só. Deixa eu só complementar, senador. O senhor atribui esse baixo desempenho da candidatura de Geraldo Alckmin
Alckmin. Há erro de comunicação? Acabei de dizer, eu acho que vocês talvez... Somente é isso? Tem o erro de comunicação na campanha, porque ao atacar a candidatura de Bolsonaro, que representa esse sentimento de mudança, esse sentimento de transformação, e comungo com esse sentimento em grande parte, é importante, porque tem sido essa a minha posição no Senado, de combate à corrupção, de defesa de um Estado menor, de redução de impostos, de recuperação da atividade econômica, de recuperação do emprego, de combate a privilégios, de combate a mordomias. Tem sido essa a posição, e esse é um sentimento que eu estou sintonizado com uma parcela expressiva da população da Paraíba e do Brasil. No momento em que o PSDB, trazendo de volta a sua pergunta, não adotou medidas mais enérgicas em relação a afiliados seus que foram acusados, um erro que o PSDB cometeu, e cada um que responda por seus erros, por seus crimes cometidos, que respondam à justiça. Agora, o que o partido mais tem errado é nessa campanha eleitoral ter se desassociado de um sentimento de mudança profunda que o povo brasileiro tem. E é por isso que a candidatura de Jair Bolsonaro cresce. Jair Bolsonaro não é um aventureiro, tem uma trajetória no parlamento brasileiro, e ele catalisou um sentimento. Esse sentimento que permeia uma parte expressiva da população brasileira, né, que está horrorizada com tanta corrupção, que exige mais segurança, que quer um país que volte a crescer. Bolsonaro conseguiu catalisar, e o PSDB cometeu um erro na estratégia de comunicação, os assessores do candidato Geraldo Alckmin, quando fez um ataque em Bolsonaro, atacou o sentimento. Porque os eleitores que estão hoje com o Bolsonaro, no passado, parte deles já foram eleitores do PSDB. E que estão com esse sentimento de profunda indignação, justa e compreensível indignação. E quando se atacou o Bolsonaro ao longo da campanha, se atacou esse sentimento, com o qual eu comungo. Eu sou do time de Moro, da defesa do Ministério Público, da defesa da Polícia Federal, da defesa da investigação da Lava Jato, que ninguém está acima da lei, que todas as investigações devem prosseguir. Então é preciso, né, fazer essa leitura desse momento da campanha eleitoral, onde esse sentimento de profunda indignação, justa e correta indignação, contra a corrupção, contra essa insegurança generalizada, um país que tem um Estado gigantesco, ineficiente, corrupto, cheio de privilégios, e existe um sentimento latente na população, que é o sentimento que eu represento no Senado, porque eu tenho sido uma voz constante no combate à corrupção. Tenho inclusive um projeto de lei que prevê a execução da pena com sentença em segundo grau. Depois que o Supremo fez essa regulamentação, eu apresentei um projeto nesse sentido. Eu tenho projetos na área de segurança pública, eu tenho sido uma voz constante no combate ao privilégio, à mordomia, defendendo a contenção dos impostos para que a economia volte.